a todos dizendo boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, tá meio frio, né? A gente fica... Bom vê-los, bom juntos. Bom vê-los também, todos que estão nos assistindo agora, participando, entrando na live. Lembrando a todos que quiserem, quem está em casa pode compartilhar esse momento. Sempre é bom a gente levar adiante um pouco do amor, da graça de Deus, o perdão de Deus, que aqui é compartilhado. Porque cada culto é uma oportunidade nova de dizermos para Deus: eu pequei, me ajuda a consertar a minha vida, me dá uma nova chance. Esse é o nosso Deus, o Deus da nova oportunidade, da nova chance. Este que é o fim de semana de uma data marcante no calendário cristão, nem apareceu no calendário popular. Quinta-feira passada, o que nós tivemos? Quinta-feira passada, não era feriado, pouco se comentou talvez. Em alguns grupos, principalmente da igreja, se compartilhou essa data, sobre a data. Sem chance? 40 dias depois da Páscoa. Eu fui explicar para uma criança, que é complicado, né? Acender é acender fogo, né? Para a ideia de muitos. Meter fogo é uma coisa. Mas acender também quer dizer subir. Ascensão. 40 dias depois da Páscoa, nesse tempo Jesus esteve aqui, dando provas incontestáveis de que Ele morreu de fato, ressuscitou de fato, está vivo de fato, e então sobe vivo para o céu, garantindo que assim como Ele foi, um dia Ele voltará. Não sabemos quando, mas cabe aqui a dica. Já surgiram igrejas a partir da profecia da vinda de Cristo. E aí quando foi anunciada a vinda, Ele não veio, claro, porque Ele disse que não ia avisar quando viria. E se alguém dissesse, ó, está aqui, está ali, vai vir tal dia, mentira. E aí quando foi dito uma data, várias datas, desde 1800 e antigamente, como se diz por aí, no popular, quando cumpriu a data, chegou o dia, o povo se reuniu, muita gente desesperada, é hoje, é hoje, é hoje, e aí não aconteceu. Aí veio o líder e disse assim: o povo não estava preparado, Deus me revelou, porque o povo não estava preparado, então vou dar mais um tempo de chance. E os grupos continuam querendo profetizar o dia da vinda de Cristo. E a palavra de hoje nos diz: não nos compete conhecer tempos, épocas, quando. Cabe a cada um de nós não olhar só para o céu, olhar um para o outro e seguir em frente. Por isso, ao único que é digno de toda honra e louvor, nós adoramos, servimos, nos prostramos diante de Deus em humildade. E assim começamos o culto cantando, reafirmando: todos vocês sempre são bem-vindos à casa de Deus, tanto de forma presencial e, é claro, de forma remota, como se diz, né? E sem corte, sem nada, para mais ou menos meia-noite, 11 horas por aí, estará também disponível o vídeo no YouTube. Quem quiser, na Smart TV, compartilhar com alguém, rever alguma questão, algum hino, fica bem à vontade, tá? Podem ir compartilhando, querendo, podendo, tá? Cantamos com especial, como diz os gaúchos, né? Especial de primeira. Vamos cantar com fé e devoção, junto com o grupo aí, então?
não. Vamos seguir conforme a projeção, né? O oficiante, eu conduzo a parte. C, congregação, vocês em conjunto podem fazer a leitura. Quem está em casa pode nos acompanhar também, simultaneamente, podendo então se coloque em pé, e assim falamos com Deus em oração, na certeza que Ele nos trouxe até aqui, está conosco, mas ao orarmos na invocação estamos dizendo: este culto não é para outro, é para Deus. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, nós te invocamos e te rendemos este culto. Somos teus filhos, orienta-nos Com a tua palavra e fortalece-nos com a tua santa ceia. Ó Cristo, que por nós morreste, ressuscitaste, subiste ao céu, nós te invocamos e te louvamos. Tu és o Filho perfeito do Pai. Torna-nos também verdadeiros filhos de Deus pelo teu sangue redentor. Ó Deus Espírito Santo, nós te invocamos e te suplicamos, santifica as nossas vidas, dá-nos a fé verdadeira e torna nosso culto agradável a Deus Pai. Amém. Nós podemos chegar sempre diante de Deus no dia a dia, mas em especial fazemos isso conforme o apóstolo Paulo nos orienta, na casa de Deus, na presença do altar de Deus, como Paulo nos orienta dizendo assim, por contrição e arrependimento diário, o velho homem dentro de nós é afogado, e o Espírito Santo faz brotar, ressurgir, sair um novo homem. Isso é o resultado do batismo. Então, como resultado do batismo, tenham humildade e digam para Deus: eu pequei, perdão Senhor, também seguindo a liturgia conforme segue então. Amado Senhor Jesus, a tua luz revela as nossas trevas, a nossa culpa. A tua paz manifesta a discórdia e a angústia dos nossos corações. O teu amor, que é rico e belo, faz aparecer a pobreza e a frieza de nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que temos pecado na nossa cooperação contigo, em meio à nossa família, congregação e meio social em que vivemos. Senhor, temos sido tão ingratos para com as tuas bênçãos, que muitas vezes duvidamos da tua presença e companhia em nossa vida. Amado Salvador, não queremos fugir da tua luz, da tua paz e do teu amor. Por isso suplicamos: perdoa os nossos pecados e transforma a nossa fraqueza em força, a nossa angústia em alegria, a nossa ingratidão em gratidão, o nosso temor em fé inabalável, a nossa dúvida em certeza de que somos amados por ti. Senhor, dá-nos o teu poder para que possamos nos consagrar a ti. Pela força do Espírito Santo, queremos ser fiéis a ti e te servir com alegria e amor o nosso próximo, sempre compartilhando nossa fé e esperança em ti. Amém. E assim, desejo que a paz de Jesus, que vem da certeza do perdão e do amor de Deus, esteja com todos vocês que creem no perdão de Deus em Cristo. E assim, a todos que, confiantes no perdão, tenha certeza de que Deus em Cristo nos limpa completamente. Como nesta palavra chamado e ordenado, vos anuncio o amor e a graça de Deus e vos perdoo todos os vossos pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Consolado agora estou,
por mais sujo que tenha sido o meu pecado, o teu sangue me lavou, e de todo perdoado, cantarei o teu louvor. Cristo aceita o pecador. Podem sentar-se à vontade, mas consagrados, compenetrados, lemos o Salmo 47 de forma responsiva. Leitura bíblica introdutória, Salmo 47. Neste momento então, mais ou menos no meio da Bíblia. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. O Altíssimo deve ser temido, Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está assentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Certos do domínio de Deus, do poder, intervenção e ação de Deus, nós podemos dizer: no passado estávamos desiludidos, muitos ainda estão desiludidos, muitos não têm o conhecimento da palavra de Deus, mas pela ação e intervenção do Espírito Santo, a verdade, que é a verdade, não existe outra verdade única sobre Cristo, nos foi revelado pela palavra, e nós somos herdeiros disso. Por isso cantamos com fé e devoção o hino que segue: Eu Ontem Estava, ou Lâmpada para os Meus Pés. A palavra de Deus nos conduz, sempre. Salmo 119, versículo 105, nos coloca isso de forma bem clara. Ilumina os nossos caminhos, todos os dias.
Deus na consciência, Deus na palavra, Deus através de amigos e familiares, igreja, o seu reino, Deus nos conduz. E assim nós temos o texto de Atos, capítulo 1, Atos 1. Vamos ouvir a leitura deste texto? Capítulo 1, versículos 1 a 11. Não ficou bem claro ali, mas é esse o texto. ênfase de hoje, desse fim de semana, então, após a ascensão de Cristo na quinta-feira, nós também temos outros ingredientes neste texto. Vamos dizer assim, liturgicamente, estamos no período após a Páscoa, na quinta após a ascensão. Domingo que vem nós vamos lembrar o Pentecostes, e o culto aqui vai ser no sábado que vem. Muitas vezes no Pentecostes se fazia a festa da colheita, tá? Então lembramos isso. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre a provedoria do seminário também, como incentivo ao nosso dedicar e consagrar a Deus. Mas, observem bem, Jesus pede para o povo ficar em Jerusalém. Por quê? Isso nós vamos entender melhor no próximo fim de semana. Hoje nós estamos dando ênfase, e o ponto é a subida de Cristo ao céu, mas ele coloca mais alguns elementos muito importantes doutrinariamente, neste texto de Atos 1 a 11. Vamos acompanhar, com calma, pode ligar? Acabei não ligando agora, para cima, isso, vamos acompanhar a leitura. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus. Ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes deu o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando os 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Muito bem, tem vários elementos que poderíamos dar ênfase ou até destacar. Mas eu quero que vocês observem, além do que foi comentado, uma outra pergunta. Esse texto, ainda está no texto, né? Ele fala de São Miguel do Oeste ou qualquer outra cidade? Aqui não cita São Miguel do Oeste na Bíblia, né? Puxa vida, ficamos fora. Presta bem no versículo 8. Vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas ali da cidade, Jerusalém, Judeia, região um pouquinho maior, Samaria, mais amplo, e até São Miguel do Oeste. Opa! Não, mas não está escrito ali. E até os lugares mais distantes da terra deles. Eu não sei para que lado
A Eloá chegou para mim essa semana e disse: pastor, pai, para qualquer lado que a gente apontar tem praia, pai. E eu fui ver no mapa, no norte, no sul, eu digo: não, mas lá é gelo, mas tem praia também. Então não sei para que lado fica Jerusalém, eu sou meio perdido geograficamente, independente, a gente faz a volta no globo, mas de Jerusalém, a palavra chegou até onde? Aqui, ó, até na casa de quem está participando com a gente também. Se chegou a São Miguel do Oeste, se chegou a Candelária, que é a minha terra natal, né? Por quê? Porque nossas cidades, qualquer cidade, todas as cidades, estavam contempladas quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Coloque nesses lugares distantes da terra a terra natal de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, ou a nossa querida São Miguel do Oeste, como queiram, tá bom? Primeiro, o próximo texto, Efésios 1. Vamos dar uma acompanhada nesse texto. Qual foi o resultado, de certa forma, né, da ação do Espírito Santo na vida das pessoas? Vamos acompanhar Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23. Deixa eu só ligar. Isso, do 15 em diante, exatamente. Vamos acompanhar? Oração de agradecimento. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele? Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Muito bem, essas são as leituras deste momento de uma forma especial, né? Vamos enfatizar um ponto aqui em especial. Uma vez uma senhora no hospital, eu lembrei isso no culto aqui, disse: pastor, eu não fui sozinha para a sala de cirurgia, Deus esteve comigo. Independente da situação o que vocês estejam passando, observem e lembrem categoricamente esse como um dos versículos importantes para a vida da gente. O mesmo poder que Deus usou, Deus Pai no caso, para ressuscitar Jesus Cristo, é o mesmo poder que está conosco, nos acompanha em todas as situações. Que poder é esse? O Espírito Santo. Deus agindo, Deus Pai agindo pelo Espírito Santo, transformando as nossas vidas, nos conscientizando de que Cristo é a autoridade, Cristo é o Senhor das nossas vidas, de tudo e de todos, é a Ele que devemos submissão, e desta forma, pela fé em Cristo, nos tornamos membros do corpo dele, membros da igreja de Cristo. Pensem nisso. Cantamos com fé e devoção. Dá-nos a tua palavra, que a palavra de Deus nos transforme. Cantemos.
Deus enviou seu Filho. E isso está garantido, a salvação do mundo inteiro. Nós tivemos vários episódios onde Cristo apareceu dando provas irrefutáveis de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, que Ele estava vivo. Apareceu então para os seus discípulos mostrando isso, e que Ele, vivo, subiu aos céus, garantindo a todos nós e prometendo: eis que venho sem demora. E aí João pede no Apocalipse, no último capítulo: vem, Senhor Jesus. Aos que puderem, pode se colocar em pé. Vamos. A leitura de Lucas é o último capítulo de Lucas, capítulo 24, versículos 42 em diante, até o fim, onde temos as seguintes palavras: eles, os discípulos, lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito no livro de Moisés, no livro dos profetas e nos Salmos. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer, e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Que Deus Espírito Santo aceite também nosso louvor que aqui consagramos, e um dia estaremos na presença dele na eternidade. Que Deus nos permita esta graça. Podem sentar-se. Como confissão de fé, cantamos o hino que segue: nós cremos todos num só Deus, que é Pai, Criador, criou, mantém e tem autoridade sobre tudo e todos, Filho, Redentor, Salvador, que deu a vida e pagou o preço necessário pelo nosso resgate, Santificador. O Espírito Santo age em nossa alma, nossa mente, pela palavra, nos dando entendimento. Todo e qualquer ensino bíblico que vocês têm entendimento, que vocês aprendem na leitura bíblica, Deus abre a mente, nos dá a capacidade para compreender qualquer texto bíblico. É graça, é bênção de Deus, é o Espírito Santo agindo, abrindo a nossa mente para que tenhamos entendimento. Quando a gente pensa assim, entendi isso, que show! É o Espírito Santo agindo intensa e abundantemente na nossa alma, mente e corpo. Vamos cantar com fé e devoção? Pai e Criador, que governa
texto de Efésios destacamos, com letras bem grandes para ficar bem visível, para ser fácil de vermos também na projeção. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Que Deus nos ajude a reconhecermos a autoridade de Cristo como único ser soberano, supremo, único Deus verdadeiro, não temermos a mais ninguém, mas nos submetermos a Deus e a sua autoridade. E a partir do momento que fazemos e realizamos e vivemos na fé em Cristo, somos a igreja de Cristo. Cristo está conosco e nós estamos com Ele. Concluindo, de certa forma, a mensagem do fim de semana passado, onde lembramos: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, diz Cristo, eu estou unido com Ele. Pela palavra de Deus, nós estamos ligados a Deus em Cristo. Como no outro fim de semana, vamos juntar tudo aí. Jesus é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Seguimos a voz de Cristo. Vamos seguir em frente, com certeza, em Cristo Jesus. Amém. Destacamos a autoridade de Cristo, Salmo 47, 9, que nós lemos agora há pouco. Todo o poder deste mundo pertence a Deus, Ele domina tudo. Tem muitos governantes de todas as formas, mas observem uma coisa muito importante. Como é que disse, se eu não me engano foi Pilatos, né? Que está questionando Cristo, né? E Pilatos então diz: eu tenho a autoridade de tirar a vida, velho. Tá, em outras palavras, né? E aí Jesus olha para o magrão lá, todo prepotente, estúpido, arrogante, e Jesus questiona ele: pô, velho, que autoridade tu tens que não tenhas recebido? Existe alguma autoridade política, militar, civil, dentro e fora da família, dentro e fora de uma empresa? Sociedade eu já falei, né? Gente, se eu e vocês temos qualquer tipo de autoridade ou muitas autoridades sobre muitas pessoas, lembre de uma coisa: existe um Deus superior, supremo. Mas daí vocês poderiam questionar: que Deus é esse que permite algumas atrocidades que acontecem na sociedade da gente, na família da gente, às vezes perto ou longe da gente? Deus não quer que ninguém faça o mal. Deus não quer que ninguém faça o mal. Dá oportunidade para fazer o que é certo, mas se escolher fazer o que é errado, vai sofrer as consequências. Por isso, a importância de eu e vocês estarmos ligados com Cristo, sermos a igreja de Cristo. Porque se somos de Cristo, ouvimos a voz de Cristo. João 8, os judeus diziam que eram descendentes de Abraão, filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês escutariam a voz de Deus. Mas vocês não escutam a voz de Deus, porque o pai de vocês é o diabo. Tá? Jesus é enfático em colocar isso. O diabo foi homicida, se não me engano, acho que tem esse termo que é colocado lá. Nunca esteve do lado da verdade. Foi mentiroso desde o princípio e pai de todas as mentiras. Nele não há verdade. Todo erro, todo engano, todo aquele que pratica qualquer maldade, de alguma forma sempre tem a maldade própria, a maldade no mundo, do mundo que está nas mãos do diabo, embaixo, né, o domínio de Cristo. E infelizmente o diabo age com seu poder. Não quer dizer que Jesus não tem força e poder para atuar e algumas coisas escapam. Não. Quando alguém faz o que é errado, esta pessoa podia ter feito o que era certo, mas escolheu fazer o que é errado. Pode ser por escolha consciente ou até por inconsciente. Tudo fruto e consequência do mundo que foi estragado
lá no comecinho, justamente pelo sedutor. O diabo também é conhecido como enganador, sedutor, aquele que engana. Então, queridos, não durmam na palha, não adormeçam espiritualmente, não deixa a vida me levar. Isso é coisa de música de boteco, tá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Por favor, Deus é o Senhor da nossa vida. Deus nos orienta como viver. Eu não posso viver de qualquer jeito a minha vida, deixando simplesmente que qualquer situação ou as situações do mundo, até prazeres, conduzam a minha vida e me façam tomar decisões. Está errado. E agora, o que fazer? Volta sempre de novo à autoridade de Deus. Ele, mesmo tendo todo o poder, toda a autoridade, justo, perfeito e santo, sem defeitos, vê os nossos defeitos. Ele não quer que continuemos nos defeitos. Ele é um Deus de justiça. Ele não veio, não está no mundo, não está ao nosso lado, junto conosco, buscando o defeito, o erro para nos punir. Já comentei em outro culto que Lutero tinha essa visão de Cristo. Ele achava que Jesus era um juiz tirano, carrasco, e que estava o tempo todo de olho nele, procurando o defeito dele, Lutero, para poder castigar ele. E na realidade é exatamente o contrário. Lutero descobre um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que não está procurando o tempo todo os nossos defeitos. Claro que Deus sabe os nossos defeitos, mas Ele quer que tenhamos humildade em admitir, entregar para Ele e dizer: Senhor, tira isso de mim, alivia a minha alma, a minha consciência, tira a sujeira do pecado do meu corpo e me dá uma nova chance. Esse é o Deus de amor, o Deus da Bíblia. Ele tem autoridade e poder, por isso Ele age com bondade. O texto do Salmo 23, Deus é bondoso e nos ama. Quando fala que Ele é o bom pastor, ali é citado no último versículo, e enche o nosso copo, quer dizer, nos alimenta espiritualmente, nos alimenta, nos dando tudo o que precisamos, ao ponto de transbordar, quer dizer, ao ponto de termos para nós e ainda para outros. Tudo nesse mundo pertence a Deus em Cristo. Vamos só dar uma olhada em alguns aspectos aqui, muito importantes. Cristo reinou e reina até a vinda de Deus, e Deus faça isso, e coloque todas as coisas debaixo do domínio de quem? De Cristo. E aí, Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. E é claro, todas as coisas, quando fala todas as coisas, não é o próprio Pai. Todas as coisas no mundo, sobre tudo e todas as coisas, anjos, seres celestiais, estão embaixo do domínio de Cristo. Ele governa terra e céus, todas as coisas, com poder e autoridade. Tem até um hino, acho, poder e autoridade, né? Do Celebrai, dos jovens. A igreja é o corpo de Cristo, e este Deus que é todo poderoso, Ele resolveu vir ao nosso encontro, estar conosco. Diz assim, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça do corpo. De que corpo o apóstolo Paulo está falando? A igreja. Outro dia, o ano passado ainda, no comecinho da pandemia, um repórter me perguntou o seguinte: pastor, dá para ser cristão sem estar na igreja? Foi fechado as igrejas, né? Março do ano passado, acho. A pergunta foi essa: pastor, dá para ser cristão sem ir na igreja? Dá ou não dá? Dá. Não é o templo que nos torna cristãos. Mas qual era a pergunta que estava por trás? Se eu posso ser cristão fora da igreja, não preciso de igreja, então não preciso ir na igreja. Eu não preciso de um templo, não preciso de uma denominação. Enfim, a questão na realidade por trás era: eu não preciso de igreja. Então, cai tudo por terra o que Deus estabeleceu. Povo de Israel do Antigo Testamento, povo de Deus,
templo de Deus. Deus não fica preso aqui dentro, mas Ele permitiu que as pessoas se reunissem em um determinado local para o adorar. No começo era juntar pedras, eram 12 pedras, se fazia o altar e ali se fazia um sacrifício, uma demonstração de que aquele povo dependia de Deus. Nosso sacrifício é vir aqui, nosso sacrifício maior sabe o que é? Nossa consagração maior é vir motivados pela fé. Não por obrigação, porque alguém está cobrando, está de olho em vocês. Mas se vocês virem de fato para adorar a Deus. Vamos ver o culto que o pastor vai fazer. E o pastor se preocupa em fazer um belo culto, como se diz, para agradar as pessoas que vêm. Queridos, os dois estão errados. Eu tenho que fazer o culto que direcione vocês para Deus. Palavra e Santa Ceia, e principalmente o batismo no começo do culto, que é o arrependimento, que faz parte, que é resultado do batismo, da ação do Espírito Santo. E vocês precisam vir, de preferência, se trabalha na questão pastoral, o ideal é que o pastor se torne invisível numa congregação. Se de alguma forma eu tenho como pastor, estou falando por mim agora, algum tipo de destaque, ou faço para aparecer, para que vocês de alguma forma elogiem o trabalho e tudo mais, claro que é ruim se fica xingando a gente e o trabalho da gente, né? Também não é legal, isso deprime qualquer um. Mas o meu trabalho, o trabalho de qualquer pastor é bem feito, sabe quando? Quando ele passa desapercebido, praticamente invisível. Para completar o texto que é dito, o Paulo diz, aí é Paulo, eu não posso nem me comparar, mas Paulo diz, o que importa é que Cristo cresça e eu diminua. Isso tem que ficar em evidência. Então eu já vou dar a dica para vocês. O dia que o pastor de vocês aqui, de alguma forma, quiser botar as asinhas de fora e fizer as coisas, ou algumas coisas, e vocês começarem a perceber, pô, esse cara está querendo aparecer, tá? Então, chama para um canto, vamos conversar, vamos mudar de estratégia, tá? Então assim, o que importa é que vocês venham diante do altar para receber palavra e sacramentos, e de preferência fique no anonimato quem está conduzindo o momento. Tanto que eu agradeço o grupo. Posso pegar no teu pé um pouquinho, Sérgio? De público. Semana passada o menino era iniciante, hoje ele é titular já. Mas esse é gaúcho, esse é dos bons, né? Como se diz, na música, no violão. Que bom! Então assim, tem alguns colegas que são muito bons nisso. Elogiar todo mundo, né? Incentivar. Eu às vezes falho até nisso, deveria fazer melhor e mais isso, no incentivo de todo mundo. Só que na realidade, todos nós não somos um mais, outros menos do que os outros. Todos nós somos importantes. Por acaso pode o olho dizer para a boca, eu não preciso de ti? Por acaso pode a mão dizer para o pé ou para os pés, nós não precisamos de vocês? Não, texto de 1 Coríntios, se eu não me engano. Não, todos somos diferentes e igualmente importantes. Vamos fazer assim, dá uma olhadinha para o lado, olha bem, pode olhar um pouquinho para trás agora, pode olhar para a roupa, para o rosto, se quiser, dá uma olhadinha, estamos olhando, pode ser nós dois mesmo, Luiz. O Luiz é diferente de mim, todos vocês são diferentes de mim. Isso quer dizer que eu sou melhor do que vocês? Eu estou aqui na frente, eu sou melhor do que vocês? Nem um pouco, muito pelo contrário. Se eu quiser, num dedinho de orgulho, pensar isso no meu cabeção, está fora, está errado, tá? Até a Bíblia chega ao ponto de dizer, se tem alguma parte do corpo da gente que a gente tem um pouquinho de vergonha, não quer mostrar, não pode, às vezes não pode, a gente cobre aquela parte do corpo com carinho especial. E tem ainda uma parte do corpo que a gente cuida muito, porque comanda o corpo. Que parte é essa? Frágil, diz a Bíblia, muito frágil. Mas nós cuidamos de uma forma especial. Gente, o que isso tem a ver com a igreja? Com os membros? Existem membros na igreja que são frágeis, fracos espiritualmente,
que com facilidade se afastam e param de participar da igreja? Existem. Pode acontecer conosco? Claro que sim. E quando alguém frágil, fraco, para de vir na igreja, para de vir no culto, a gente abandona, a gente esquece. Eu ia dizer um troço doido aí agora, imagina um corpo andando por aí sem cabeça. Existe isso? Não. Assim talvez tem muitas igrejas, muitos momentos que a nossa própria igreja está andando por aí, faltando partes. Está existindo, mas está faltando partes. Gente, nós nunca podemos desistir. Se tem gente, se tem pessoas que até comungam com a gente, mas as pessoas não estão vindo, nós precisamos, no mínimo, orar. Segundo, ir ao encontro, testemunhar. Terceiro, da melhor forma, trazer para o grupo, trazer para a igreja, trazer para a comunhão. Gente, isso é extremamente importante que vocês observem isso. Tá bom? Que vocês se preocupem, como outros já se preocuparam conosco. Cristo é o cabeça da igreja. Por isso até, muita gente coloca assim, membro da igreja. Tem gente que fala de membra. Pela internet, teoricamente, pode chamar de membra, que seria o feminino de membro da igreja. É estranho. Porque nós não usamos a mão, é membra do corpo. Como é que normalmente a gente diz? A mão é um membro, uma parte, um órgão que seja, né? Então, assim também, mesmo as mulheres. Se alguém diz assim para uma mulher, você é membro do corpo, membro da igreja, não está errado. Pode até soar um pouquinho estranho, mas assim como a mão é um membro do corpo, assim também nós dizemos às pessoas, nós somos membros da igreja de Cristo. Nós estamos ligados por juntas, o nosso corpo, onde a cabeça comanda tudo. Estas juntas que ligam uma parte, um membro ao outro, dá para comparar com a fé. É a fé que nos liga, é o elo de ligação uns com os outros. É a fé em Jesus Cristo. Por isso Cristo é o Senhor da igreja. Vamos só passar alguns pontos, aspectos. Olha que espetacular esse texto de Efésios 4. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união que elas têm, todas elas têm. E assim cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Somos diferentes. Vamos nos ver como diferentes, mas não melhores ou piores uns dos outros. Diferentes, mas cada um igualmente importante, necessário e envolvido como integrante do corpo de Cristo. Uns com maior envolvimento. Então aqui faz leitura, canta, limpa, ajeita, arruma, bota o altar, bota a ceia, ajuda na distribuição. E outros acompanhando. Mas o fato do pastor estar aqui na frente, de novo, isso torna o pastor como um membro mais importante da igreja? Não. Todos vocês são importantes. Se não houvesse o rebanho de Cristo, os membros, não haveria ministério. Se tem ministério pastoral, se tem igreja estabelecida, estruturada, é porque Deus reuniu o seu rebanho. Observe bem, gente, tem muitos elementos que poderíamos ver, mas vamos. Jesus pergunta para os discípulos o que os outros dizem, que eu sou, não sei o que, e pergunta para os discípulos, o que vocês dizem? E então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Cristo segue, conversa com ele e depois diz o seguinte, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno poderão prevalecer, vencer esta igreja. Veja bem, há quem diga que Pedro é a pedra, porque Petros no grego quer dizer pedra. Disse que Pedro é a pedra. Pedro é a pedra fundamental da igreja, que seria o primeiro apóstolo, o primeiro líder da igreja. É o testemunho.
Tu és Pedro. Não é o fundamento. Esta. Não, Jesus não fala esse. Eu acho que eu falei uma vez no culto. Esse, esta. Comentei uma vez no culto sobre isso. Quando Jesus diz esta pedra, Ele está se referindo a Ele ser o Messias. Cristo é o Messias, o Senhor da igreja, e não há outro. E tem mais. Podem pessoas sair da igreja, parar de participar, parar de crer em Cristo. A igreja vai deixar de ser igreja? Não. A igreja continua sendo igreja. Mesmo que pessoas parem. Pode até fechar a igreja aqui. Na Europa tem muitas igrejas fechando, nos Estados Unidos tem muitas igrejas fechando, virando casa, virando danceterias, infelizmente, tá? Virando museus, porque o povo parou de participar. A porta do inferno pode ter prevalecido sobre pessoas, sobre membros, que de repente não se cuidaram e não cuidaram uns dos outros, mas não sobre o reino de Cristo, o rebanho de Cristo, a igreja de Cristo. Jamais, jamais, passa o céu e passa a terra, mas o que Cristo garante não passará. Então, queridos, vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros cada vez mais e melhor. A igreja é de Deus. Como eu disse antes, poderíamos ter vários elementos. Aqui o apóstolo Paulo diz: cuidem de vocês, pastores, e do rebanho que o Espírito Santo entregou nas suas mãos, aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que Ele comprou pelo sangue do seu próprio Filho. A igreja de Deus. E esta igreja escolheu dentre o rebanho alguém para ir para o seminário, estudar, se preparar e se tornar um cuidador de almas, que tem o título de pastor, por acaso, né? Mas o pastor é lembrado, e todos nós temos que ter consciência disso. Vocês são de Cristo. Vocês não são minhas ovelhas como pastor deste rebanho, desta congregação. Vocês são de Cristo. E isso precisa ficar muito bem claro. Somos servos de Cristo e Cristo é o cabeça da nossa igreja, aquele que nos orienta. Vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. 1 Coríntios 10, quando fala da Santa Ceia, o cálice pelo qual damos graças, é a ceia do Senhor. E daí diz assim, ó, em forma de pergunta, mas fazendo uma afirmação. Bebemos deste cálice, estamos tomando parte no sangue de Cristo. Quando comemos deste pão, estamos tomando parte do corpo de Cristo. É na Santa Ceia o ponto alto que nós temos da comunhão cristã com Deus, uns com os outros. Vamos dizer assim, ó, a consumação da igreja cristã, o auge, o ápice da igreja cristã, culmina na Santa Ceia. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, por isso somos um só corpo, um só rebanho, uma só igreja. Finalizando, e em outra parte da Bíblia, então nós temos essa pedra, as pessoas vão tropeçar, essa pedra se refere a Cristo, a rocha que vai fazê-las cair. Jesus quer que as pessoas caiam? Não, Jesus convida a crer, mas se não crer, vai cair. É isso que ele está avisando. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Queridos, leve a sério, leve a sério o que aqui é compartilhado, o que aqui é exposto para vocês, e principalmente o conteúdo da mensagem, da palavra de Deus que nós compartilhamos. Esse texto para mim é um dos espetáculos da Bíblia, Pedro colocando, mas vocês são a raça escolhida. Deus escolheu vocês, gente. Os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Não somos do maligno, nem do mundo, nem da nossa própria natureza ou vontade humana. Eu me basto, basta nada. Pega o coronavírus aí, vai para a UTI para ver o que tu é. Várias pessoas que passaram por isso disseram: pastor, eu não sou nada. Na realidade foi dito assim: a gente não é nada, pastor. Somos completamente limitados e dependentes. Então, queridos, todos somos dependentes de Deus. Deus fez o que nós somos agora: cristãos convictos, consagrados, amados e que amam.
Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Não andamos mais no pecado, nas trevas, na morte ou na maldade. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo, a sua igreja. Antes não conheciam a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Cordes, Deus olha para a necessidade do nosso coração. Deus garante em Cristo a salvação e a vida eterna. Queridos, Deus com seu poder e autoridade está agindo nas mais diversas esferas de poderes do mundo, dando oportunidade para todas as pessoas, políticos, autoridades civis, eclesiásticas, militares. Deus convida todos, gente, todo aquele que tem alguma autoridade, só tem autoridade porque Deus permitiu que chegasse lá. E Deus quer que essas pessoas usem autoridade para cuidar do povo de Deus, em qualquer país, em qualquer cidade, estado, nação. Se esta autoridade faz o que é certo, deve ter o nosso respeito. Se esta autoridade desonra a Deus, desonra princípios bíblicos e faz coisas contra a nossa liberdade humana, nossa liberdade religiosa, principalmente, nós devemos respeitar todos em tudo, menos quando nos pedem ou proíbem de servir e adorar a Deus. Aí não. Aí encerra nossa submissão à autoridade que pede tal coisa. Acontece como essa semana morreram algumas pessoas ou foram assassinadas por serem cristãos convictos e não abrirem mão da sua fé. Angola, se eu não me engano, não tenho certeza, numa região da África, aconteceu isso aí, numa perseguição religiosa que é intensa e muito forte. Quem pode nos tirar do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Graças a Deus, a autoridade e o poder do Espírito Santo está agindo em nosso coração, nos convencendo de que em Cristo nós somos o rebanho de Deus, nós somos o corpo de Cristo, herdeiros da vida eterna, salvos, amados e perdoados. Isso nós vamos compartilhar com todas as pessoas, incentivando elas a fazerem também parte do corpo de Cristo, chamando-as para virem para dentro do rebanho de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Dizem, concluo, é verdade, não é a placa que salva, mas fora da igreja não há salvação. Não é a placa que salva, mas fora da igreja cristã não há salvação. Então nós precisamos sim de Deus e de sua revelação pela palavra e os sacramentos. Pense nisso, séria e profundamente. Nós queremos em conjunto ler nossa declaração, nosso pedido também de reconsagração, lendo em conjunto, dizendo em conjunto: cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com voluntário espírito. Amém. Cada um, conforme separou no seu coração, também compartilhei nesta semana sobre o nosso ofertar. Hoje nós temos um ofertar especial, as ofertas do envelope normal, tudo certinho, tá? Mas nós, nesses próximos fins de semana de maio, nós estamos incentivando as pessoas a, de forma generosa, ofertarem para a manutenção do seminário. Nós fazemos e estamos fazendo a manutenção do seminário neste mês, principalmente no que diz respeito à alimentação, que temos estudantes casados e alguns solteiros que estão lá dentro, mesmo em meio à pandemia. Então o nosso distrito todo tem o desafio de reunir ou juntar em torno de R$22 mil neste mês de maio. É um desafio bem grande, mas nós de bom coração ofertamos conforme as nossas posses, e a oferta do prato deste fim de semana, do próximo e no outro, serão destinadas para o seminário. Deus abençoe o vosso ofertar neste momento, enquanto cantamos: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Cristo disse.
Nós temos um pedido em especial neste momento em relação à saúde. Lembramos tio do Edemar Publens, seu Darcy, pegou Romelândia e está internado em Maravilha. Parece que ele tinha algumas dificuldades, problemas de saúde, pegou o Covid e está na UTI, no hospital de Maravilha. Então, Darcy, pedimos que coloquem também vossas orações, trazemos seu nome diante do altar e pedimos que Deus o abençoe na sua recuperação. Nós queremos também pedir pelo seu Pedro Bianchetti, irmão em Cristo, membro da nossa congregação, né? O Anderson entrou em contato conosco, compartilhando conosco que seu Pedro parece com um problema na próstata, bem grave, desde o fim de semana, o domingo passado para cá, durante esta semana. Então, por favor, coloquem também o nome do seu Pedro em vossas orações. Também hoje à tarde a Patrícia lembrou do seu Alfredo Silva, que teve o Covid, mas está melhor. Então, nossa gratidão também por isso, pela sua recuperação e sua melhora. Lembramos, e se tiverem mais alguns nomes, por favor, incluímos seu Carlos Neumann, completando mais um ano, seu Marcel Mafinski, também completando mais um ano de vida. Mas também queremos pedir que Deus abençoe e console todos os familiares do seu Edelberto Martin Lehmann, que amanhã, dia 16, já faz um ano do seu falecimento, que deixa enlutado 3 filhos, 3 noras, 3 netos, e é claro, continua sentida, né, Dona Sally? Que coisa, né? Dona Sally que sente a partida do esposo. Então Deus abençoe e console a senhora, junto com a senhora, todos os demais familiares, e assim também como sentem a dor da perda, oramos por todos aqueles que de alguma forma perderam amigos ou familiares e também estão com dor, enlutados e tristes. Seria isso? Podendo então, se coloque em pé e falamos com Deus em oração. Só vamos fazer um pequeno diferencial hoje, seguindo ali, lembrando: o Senhor seja convosco, contigo também. Cristo subiu aos céus e lembramos de uma forma especial que Ele está vivo, Ele vive e prometeu: vou preparar-lhes um lugar e voltarei para buscá-los e estarei com vocês até o fim dos séculos, dos tempos. Ele nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar os seus pesados fardos, suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiando em sua promessa, oremos conforme segue. Senhor nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores. Deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do Seu amor, chamando pecadores para si e oferecendo seu corpo e sangue por sacrifício na cruz. Graças e louvor a Ti rendemos. Através da Tua palavra e na comunhão da Tua ceia, nos concedes o livramento de todos os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por este maravilhoso presente. Tu nos dás unidade de paz e nos unes numa só igreja cristã, a comunhão dos santos, alegres nessa fé, corajosos pela esperança e decididos para o amor. Nós agradecemos a Ti, adoramos juntamente com todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor,
a honra e o poder para sempre. Amado Deus, trazemos diante do teu altar, neste momento, nossas preocupações, anseios, angústias e também gratidões. De uma forma especial, pedimos pela recuperação do teu servo Darcy, que está internado com um estado delicado em sua saúde. Age com o teu poder. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo está conosco sempre e pode sim nos reerguer, mas que isso seja feito de acordo com a tua vontade. Mas mais importante do que curar o corpo dele, do seu Pedro e de todos que estão passando por alguma dificuldade, nós precisamos que o Senhor cure as nossas almas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos a certeza da vida eterna. Dá-nos a tua paz e com a presença do teu Santo Espírito em Cristo, sejamos sempre preparados, estejamos sempre preparados para o dia do fim aqui e o começo da vida eterna e plena contigo no céu. Seu Pedro está passando por muitas dificuldades em sua saúde física também. Restaura, cura através do devido tratamento e, se necessário, cirurgia. Abençoa a equipe profissional que fará esse procedimento, concedendo assim a graça a este teu servo de uma reabilitação e da cura plena e completa. Junto com o seu Alfredo, dizemos muito obrigado por sua recuperação diante deste vírus tão complicado. Obrigado, Senhor, pela recuperação do seu Alfredo. Obrigado por tantas pessoas que passaram por esta situação de estarem infectadas, mas terem a cura, recebido a cura, a melhora. Continua cuidando e protegendo a todos nós, pois se até aqui continuamos íntegros, vivos e com boa saúde, é porque o Senhor pôs a mão e continua nos abençoando, em virtude da chacina que aconteceu em saudades. Senhor, transforma a vida de todo o povo, faça com que todos possamos juntos nos proteger, cuidar dos nossos filhos, para que assim tenhamos uma sociedade mais tranquila, possamos observar, verificar a atitude das pessoas à nossa volta, sermos mais amorosos, carinhosos, respeitosos, zelosos pela vida, a vida que é um dom precioso e maravilhoso que o Senhor nos deu, e nós queremos zelar pela nossa e incentivar os outros a zelarem pela sua vida também. Abençoa este momento, quando em conjunto, nos preparando para a Santa Ceia, falamos contigo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter encerrado, Cristo tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Amém. Podem sentar. Teremos neste momento a participação da ceia, onde nós vamos passar um pouquinho, aplicar álcool, nas mãos. Todos que irão participar logo em seguida podem se colocar em pé, e receber então esta aplicação de álcool. Cuidem bem, higienizem bem, para então receberem os elementos da ceia. Deus abençoe vossa participação na ceia do Senhor. Venham, pois tudo está preparado. Pode ser, Jailson, ajuda nós aí. Demais pessoas que estão já convidadas para participarem, por favor, podem vir à frente. Eloá, passa mais uma projeção, cuida do volume. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, e Jesus Cristo
Senhor tirar das nuvens para me levar e tornar a verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar.
Queremos concluir esse momento em oração, conforme segue a projeção. Todos que puderem podem se colocar em pé e oramos. Graças te damos, ó Deus, por podermos celebrar mais uma vez a tua vitória sobre a morte, através da tua ressurreição. Concede que o poder de tua vida esteja operante em nossos corações, para que possamos, desde já, a cada dia, viver vida nova, segundo o teu querer. Permita que possamos crer em nosso coração que tu estás vivo pelos séculos dos séculos e confessar com nossa boca que tu és o único Senhor, Salvador e Rei. A ti, ó Cordeiro vencedor, que subiste ao céu com poder e glória, seja toda honra e majestade para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus nas palavras da bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. Podem sentar e sejam fiéis, independente do que tenham que enfrentar, até a morte, cantando o hino que segue, e assim concluímos. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode nos dar vida e luz. Sábado que vem às 15 horas ou às 19 horas, estamos juntos. Bom vê-los, bom estarmos juntos. Agradecemos a todos que participaram, ou vão assistir ainda também nas mídias sociais que temos aí, Facebook e YouTube também. Bom vê-los, bom estarmos juntos. Ótimo fim de semana, ótima semana e vida que segue. Cantemos com fé e devoção. Sorte ou na dor, ser fiel a Jesus e Senhor. Envies teu passe na praia da fé, fica firme, mantém-se de pé. Fica firme.